Francimária, quer lembrar que naquela época tinha o Covid, né? Então estava todo mundo preso nas suas comunidades, a gente não circulou, mas agora a gente consegue fazer que, né, que pessoas possam dar o suporte físico em alguns desses lugares, e aí de forma que a gente tenha mais gente contemplada. A gente não pode ficar nos mesmos números do que foi a Aldir Blanc, porque lá naquele período a gente estava confinado em casa, agora a gente não está. A gente está podendo, está tendo tempo da gente conversar, dialogar, se ajudar, ficar sabendo da Paulo Gustavo. A intenção, gente, é que os editais comecem a circular no mês de agosto. Então, peço até para o pessoal colocar aqui de novo as redes sociais Cultura RN, as redes sociais da Fundação José Augusto, para lá ficar informado. Mas todas essas informações também vão estar nos grupos das câmaras setoriais, que aí vocês estão na Câmara Setorial de Igualdade Racial, por exemplo, e lá continuar para poder ter as informações, certo? E aí, quem não tiver, já o pessoal coloca o link aí para que vocês possam entrar também e ter as informações. E acho que é isso. E aí, Francimária, tem que pensar, né, vocês aí de Picadas, pelo que eu lembro, vocês não tem ninguém que tenha audiovisual aí, que saiba fazer audiovisual, né? Eu lembro que a gente tinha falado sobre isso, mas é começar a pensar se tem essas pessoas fora que possam fazer os filmes sobre vocês, ou vocês já ir se capacitando, vai ter edital que tem de formação também, pensar como é que isso chega nas comunidades, e é conforme eu disse, assim, a gente não consegue chegar em todos os lugares, mas a gente precisa chegar, sim, em algumas comunidades quilombolas, né, em alguns ranchos ciganos e alguns povos de terreiro, para cada vez a semente ir sendo plantada e mais gente ficar sabendo de tudo. E aí você também pode, né, estar lá perguntando, conversando, tirando dúvida de quando vai ter oficina e qualquer questão desse tipo. E pode até pedir para os gestores também no município, dar uma olhada nessas lives. Inclusive, se vocês encontrarem os gestores dos municípios de vocês, perguntar: olha, vocês participaram da. Atendo aqui de novo, já sabia que é lá da governadoria. Vocês participaram, vão participar da live que a Secretaria de Cultura está fazendo, estimular os gestores municipais a participar, porque é onde a gente vai levar essas informações que vocês estão trazendo para a gente, certo? De prestar atenção às cotas, de chegar nos territórios e de ajudar as pessoas a fazer projeto, porque essa ajuda é tanto do município quanto do Estado, tá bom? E muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por estar se inteirando, e eu espero que você consiga fazer projeto aí, inclusive para que essas mulheres que ficaram decepcionadas com os projetos consigam ter sua autoestima de fato de novo elevada e que elas saiam da tristeza e vão para a alegria através de um projeto que você consiga ajudar a fazer e que a cultura delas seja reconhecida também. Obrigada, e agora é bate-papo Jefferson de Souza. Olá, gente, boa tarde a todos e todas. Saudações tradicionais. Sou Jefferson de Souza, do Jurimeiro. Minha unidade territorial fica aqui na região Potengi, São Pedro do Potengi. Estou sentado, estou com um chapéu, certo? Uma conta azul, uma camisa de renda, ao qual é branco, com creme. Atrás de mim tem uma arte feita por um aluno da cidade de Natal e a bandeira do estado do Rio Grande do Norte, e fazendo todo esse fundo uma parede branca. Eu coloquei aqui algumas perguntas bem interessantes, porque ontem, na cidade aqui, houve a primeira reunião com os fazedores de cultura. E nós não fomos chamados para outras conversas em São Pedro do Potengi, certo? Nem para construção e nem para outras conversas. Mas vamos lá. Eu vou pegar a primeira parte que eu escrevi e vou entrar nas coisas daqui da nossa região. Primeiro, reforçando a fala de Babá Claudinho, meu bisavô, sua bênção, da questão que não terá o recorte para os pótimas da região, os pótimas, certo? Dentro do edital, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta eu faço sobre a questão das IEPs. São Pedro do Potengi, a IEP mais próxima, fica em São Paulo do Potengi, aonde ela abraça toda a região Potengi. Eu acho que são as 10 cidades daqui. Então, o que acontece? Quando essas equipes da IFRN, das IFs, estarão prontas para ajudar e auxiliar os povos tradicionais e os fazedores de cultura da região Potengi, certo? A questão eu gostaria de solicitar o link da última reunião que teve
onde vocês apresentaram, que até também foi colocado aqui, algumas coisas do edital. Para quê, Jefferson? Para que eu possa reportar ao grupo da região Potengi, da cidade de São Pedro, que ontem percebi na reunião que todos estavam literalmente perdidos, perdidos. Nós convocamos, solicitamos à gestora, ao qual é a secretária de Cultura e de Educação, uma nova reunião, para que ficasse mais claro, por quê? Aqui nós temos artesão, nós temos parteira, temos povos tradicionais, mas o diálogo que foi dado na reunião de ontem foi apenas uma explicação, um resumo da lei Paulo Gustavo, que acho de suma importância, mas não era para ter sido feita agora, era para ter apresentado o plano de ação, que nós não estamos sabendo. Então, dentro disso, foi a minha pergunta também. Como está esse diálogo com esses gestores? Porque, assim, eu acredito que não é só São Pedro do Potengi que está com essa grande dificuldade com os artesãos. A reunião foi colocada em um horário inconveniente, onde vários fazedores de cultura, infelizmente, não puderam comparecer. Só compareceu, isso foi afirmado, só compareceu na nossa reunião, é, em torno de 10 fazedores de cultura. Os demais que compareceram eram ligados à prefeitura, né? Então, levar isso em conta nas reuniões que vocês vão ter, agora sobre esse apelo pela cidade de São Pedro e os fazedores de culturas daqui de São Pedro, né? Isso, quando eu falo, não falo só em nome do Jefferson, eu falo em nome do poeta artístico, eu falo em nome dos grupos de dança, eu falo em nome do grupo de capoeira, ao qual tem um projeto lindo que a nossa casa cedeu espaço para eles fazerem aula, né? E hoje, graças a Deus, eles estão em outro espaço, mais no centro da cidade, porque a nossa unidade territorial ela fica entre uma área urbana, né, e uma área rural da cidade. Segunda parte, que eu gostaria de saber a solicitação de esses apoios que chegarão, de que forma, não sei, para as unidades territoriais. Por quê? Eu acredito que na Audiblan, eu não fui contemplado, mas alguns da região foi, e eu conheço alguns, infelizmente, a matéria pública, o órgão público, não deu essa assistência. E como se dará essa assistência vinda do governo para essas pessoas? Deixo aqui, até a nossa unidade territorial, para se abrir esse diálogo, de alguém vir dar uma palestra, contribuir, porque, assim, algumas pessoas me procuraram, após a reunião de ontem para hoje, solicitando algumas coisas, mas eu ainda estou a par da parte burocrática, mas da região, da cidade, estou fora, porque eu fui adicionado ao grupo do WhatsApp, onde eu não sabia nem o que estava acontecendo, e perguntei, qual é a pauta? Isso por volta das 9 horas da noite, e a reunião era no outro dia, às 9 horas da manhã. Então, eu acredito que não só é uma coisa nossa, do Jefferson aqui, da região Potengi, certo? De São Pedro, mais para ser preciso, dessa dificuldade de ter acesso à construção do município. Essa é a minha fala. Infelizmente, não sei como está tendo essa contrapartida do governo com os municípios, e afirmo de reforçar as cotas para os povos tradicionais da região Potengi, porque aqui nós temos, em São Pedro do Potengi, um legado ao qual hoje a nossa unidade está trazendo vivamente, que nós conseguimos quebrar um tabu na cidade de ir à praça pública com o projeto Axé com Dendê, em parceria com o grupo cultural da cidade, qual a executora do projeto é da nossa casa, para a cidade. Então, eu percebi, hoje eu tive até uma conversa com essa menina, aonde ela está perdida do que fazer, entendeu? Até eu mandei o link para ela, disse, ó, fica por parte dessas coisas, porque é muito difícil eu expressar isso para vocês, porque para mim entender tudo que se passa em uma reunião, vamos supor, de 2 horas, eu tenho que estar escrevendo, e raramente a gente vai acompanhando na digitação essas coisas, certo? Outra pergunta. É, pronto, era só isso. Sim, na questão do, do processo de meios de comunicação de vocês. Eu ouvi que tem algumas pessoas da própria secretaria da fundação que podem auxiliar as pessoas. Então, eu gostaria de solicitar esses contatos para que eu pudesse transmitir isso ao grupo
dos fazedores de cultura da terra de São Pedro do Potengi, para que eles possam ter esse acesso, para que vocês possam tirar algumas dúvidas deles. Porque, pronto, nós temos aqui uma que é monitora da nossa casa, que ela faz barro, uma senhora analfabeta, de uma região próxima, de um povoado próximo, ao qual até o WhatsApp para falar com ela é uma dificuldade. Então, que vocês tenham essa sensibilidade na conversa com essas prefeituras, com esses gestores e essas pessoas que ocupam esse espaço para isso. E só uma pergunta, não para mim, mas sim sobre que eu sei que existe na cidade de São Pedro do Potengi um grupo chamado Poetas, ao qual o diretor desse coletivo, que é um coletivo, ele presta serviço para a prefeitura, ele é contratado. Ele poderá também participar do edital, tanto do governo ou da prefeitura, da cidade dele, porque ele é contratado, ele não é concursado. Porque, assim, a minha pergunta, porque eu sei o trabalho que ele faz dentro de 5 anos com os poetas artísticos dentro da cidade de São Pedro, e quando chegou a Lei Paulo Gustavo, ele está prestando, querendo ou não, uma assessoria para mais ou menos 8 membros, e com medo de não poder participar, porque não deixou transparente isso ainda para a gente, aqui, fazedores de cultura da cidade de São Pedro. Se eu me lembrar mais de alguma coisa, eu peço novamente a fala. Jefferson, vou aqui, né, responder as tuas questões, vamos aqui. Bom, em relação a... Primeiro, a gente está muito feliz de estar falando, né, contigo, porque é um território que a gente ainda não tinha, né, tido representantes em reunião, e aí, perfeito que você está aqui, o Adler também está aqui do lado, estava comemorando também, temos chegado... Gente, né, eu participei de várias outras vocês. reuniões, eu participei de várias outras reuniões, só que eu estava em função de trabalho, porque eu hoje resido em São Pedro, mas trabalho em Veracruz, então eu abria e só escutava em sala de aula, e não tinha me pronunciado. Hoje, depois do ato de ontem, eu senti a necessidade de me pronunciar, porque não foi eu que me senti apenas atingido com isso. Pode entendi, continuar. Deixa eu te responder, mas sim, e aí que bom que você, né, a gente fica sabendo que você existe a partir do momento que você abre a fala, a gente fica sabendo, inclusive uma das coisas que você pediu é o link que explica Paulo Gustavo, como, né, os recursos acontecem, já está aí no chat, que lá no YouTube, no canal Cultura RM, tem todas essas gravações que a gente tem feito por expressões artísticas, e normalmente aqui explica a lei direitinho, está numa expressão artística, do teatro, da dança, da música, e lá vem ponto por ponto, certo? E aí, em relação à reunião ontem, né, que vocês tiveram aí no município, eu acredito que muitos municípios estão, né, alguns têm a dificuldade mesmo de conseguir dialogar, de conseguir chegar nas pessoas. A gente sabe que, historicamente, gente, não vem recurso para a cultura. É algo muito novo, cada município do Brasil recebeu um recurso para executar para a cultura. Então, nem sempre os lugares estão prontos para poder fazer o uso desse recurso. Por isso que 5% da Paulo Gustavo, seja do estado ou do município, é para contratar pessoas, justamente para reforçar. Mas qual é o problema que cada município está tendo e a gente também ainda? Esse recurso não chegou. E se não chega, não consegue contratar pessoas. Então, alguma das coisas que tu falou, por exemplo, um canal, algum lugar para tirar dúvidas. A gente vai ter, sim, esses lugares, Instituto Federal, da UERN, a gente sabe que não é o ideal, tem as casas de cultura, tem vários agentes de casa de cultura que estão aqui também, que vão poder tirar dúvidas. A gente sabe que não é o ideal, mas é mais do que a gente já conseguiu fazer na Aldir Blanc. E a cada ano a gente vai crescendo. Mas nessa plataforma que a gente vai ter, e por que a gente não tem ainda? Porque a gente só pode contratar a plataforma digital, um site onde tudo vai estar lá. Quando o dinheiro da Paulo Gustavo chegar no Estado, a gente contrata uma plataforma que vai criar os conteúdos, e aí é que a gente pode, né, abrir e fazer esse processo todo de forma direta num só lugar. Mas lá nesse lugar vai ter nessa plataforma, que a gente vai divulgar no Instagram Cultura RN, onde tem um canal Tira Dúvidas, que a pessoa pode clicar lá e tirar uma dúvida, saber de alguém como é que ajuda, para fazer uma determinada parte do edital. Então, é um caminho para pessoas como a tua amiga, que às vezes não sabe como tirar dúvida, às vezes não tem um diálogo com a gestão do município, mas a gente conseguir fazer isso. Da nossa parte, do Estado, a gente está tentando, né, fazer essa assessoria, esse contato com os municípios, desde que a gente chegou aqui, nessa gestão nova, a gente está aqui em fevereiro, março,
foi em vários lugares do Rio Grande do Norte, para ajudar as pessoas a entenderem a Paulo Gustavo. A gente teve reunião com vários gestores, inclusive ficamos monitorando, junto com o MINC, os municípios que não tinham se inscritos ainda, e foi feita reunião com todos os municípios que não tinham se inscrito, ficamos ajudando cada um a fazer, justamente para ter a certeza que nenhum município ficará de fora. Esse diálogo continua. Nessa reunião que a gente vai ter com os gestores, a gente vai dar algumas orientações importantes, como essa que vocês estão trazendo, de abrir o diálogo, de fazer uma busca ativa, de nos ajudar a chegar a Paulo Gustavo, mas o Ministério da Cultura também está nessa fiscalização direta com os municípios, para que os recursos sejam utilizados, né, para a contratação de pessoas, os recursos sejam utilizados numa busca ativa, para ajudar as pessoas a fazer projeto, também ter a plataforma. Deixa eu ver aqui. Em relação ao recorte para os partners, olha o que acontece. A gente não pode fazer um edital muito, muito recortado, porque um edital recortado, se ele não atinge aquela quantidade de pessoas, o dinheiro vai ficar meio que preso ali. O que é que a gente está garantindo? Que todos esses segmentos das políticas afirmativas vai ser contemplado. Sim, porque vocês vão lá assinalar se vocês são povos de terreiro, se vocês são quilombolas, se vocês são pessoas com deficiência, se vocês são indígenas, né? Vocês têm... então, não terá um recorte, um edital específico para tal. E lembrando também que a Paulo Gustavo ela tem uma diferença da Aldir Blanc. A Aldir Blanc eram valores pequenos que você conseguia segmentar em pequenos editais, numa diversidade de editais e valores menores. Mas a Paulo Gustavo, ela tem produtos de maior valores. Um audiovisual, no que é a Paulo Gustavo, é muito diferente do audiovisual do que foi a Aldir Blanc, que, como, por exemplo, Glorinha Oliveira, você pegava um celular e você mesmo segurando o celular ou deixando o celular em algum lugar, você gravava um vídeo e era R$ 4.500. Isso mas a Paulo Gustavo, o conceito de audiovisual que a lei exige e traz, é uma obra audiovisual trabalhada. Tem que ter um profissional ou gente capacitada que vai filmar, um profissional que vai gravar o som no microfone, um profissional que vai fazer a música do filme, que vai dirigir, que vai fazer roteiro, trilha sonora, montar. Então, a gente está falando em valores maiores. Por isso que, ao invés de ter vários proponentes recebendo R$ 4.500, R$ 5.000, menos pessoas serão contempladas como proponente. Mas os projetos, eles são mais robustos, de forma que tu aí, do Potengi, pode, mesmo que você e seus colegas todos não sejam contemplados com edital menor, mas que vocês possam fazer uma rede de apoio, de trabalho um do outro, para que você, no teu projeto, contrate o máximo de pessoas possíveis e pessoas de outros projetos contratem o máximo de pessoas possíveis. Existe um teto que os proponentes podem fazer, um teto que os proponentes podem ser contemplados, mas não existe um limite máximo que vocês podem trabalhar nos projetos uns dos outros. Então, é possível também fazer isso. Em relação a... Deixa eu ver aqui... aos IFs, quando estarão prontos. É a mesma coisa da plataforma. A gente precisa que o recurso chegue no Estado, aí, a partir disso, a gente tem a burocracia de assinar um termo de cooperação. A gente não pode assinar termo, nada sem esse recurso chegar. Aí, a partir disso, a gente faz um treinamento com os alunos. Por que que a gente não pode fazer nada disso? Porque a lei deixa bem clara para nós gestores, qualquer gestor que der algum passo prático antes do dinheiro chegar e antes do contrato estar feito, não vai poder gastar o dinheiro para aquilo. É que nem uma corrida, se alguém na hora de correr cai para frente querendo correr, queima a largada e ele é desclassificado. Não dizem assim, não, ei, volta aí para o mesmo lugar. Então, nós todos temos que tomar muito cuidado. Para a gente, a ideia era que o recurso já tivesse no começo do ano, que eles já tivessem treinado, que a coisa estivesse acontecendo. Mas a gente tem que ter cuidado de não fazer nenhum passo que não seja na parte burocrática pronto para isso. Mas a gente está planejado, dialogado, está conversado, mas a parte prática é só depois que o recurso chega. Então, outra coisa importante de colocar, no dia que o dinheiro chegar no Estado, a gente não vai poder no mesmo dia fazer um edital, fazer nada disso, porque vão dizer o quê? Vixe, vocês são milagrosos, num período de 24 horas, vocês contrataram a plataforma, contrataram gente para escrever o edital. Então, tem que ter o período, por mais que a gente esteja adiantando muitas coisas daqui. E a Giselma deu uma sugestão importante da gente já levantar quais são os documentos que são obrigatórios e já começar a divulgar esses documentos para cada um indo atrás. Isso não fere o princípio do edital, porque a gente não está dizendo que, né, o edital está pronto, está escrito. E aí,
O link está aqui. O plano de ação do município, você colocou assim, né? Também eles não dividiram. E é importante colocar também, Jefferson, que um plano de ação ele é bem genérico, sabe? No plano de ação, o município não precisa dizer como é que vai ser gasto o recurso. Olha, X% é para o edital tal, outro dinheiro é para o edital tal. Não precisa. O plano de ação é um documento que cada município e o Estado fez, se comprometendo a utilizar os recursos da Paulo Gustavo do jeito que o recurso vem dizendo que vai ser, certo? Tiveram alguns municípios que até fizeram um plano de ação bem detalhado e foi para o MINC, mas isso foi mais raro e não precisava, justamente para dar tempo desse diálogo. E uma outra coisa importante também de colocar, que no cronograma da Paulo Gustavo, esses diálogos deveriam estar acontecendo depois que o dinheiro chegou no Estado ou no município, a gente adiantou. Isso não nos causa problema do ponto de vista burocrático, porque a gente não está contratando vocês, a gente pode conversar, o que a gente não pode é contratar gente ou serviço. Então, ainda está em tempo da prefeitura, de vocês conversarem com os gestores daí e dizer, bora continuar conversando aqui da Paulo Gustavo, porque o dinheiro ainda não chegou, está super em tempo. Mesmo que a reunião tenha acontecido ontem, vocês pedem para ela, não foi suficiente, foi só uma, tinha pouca gente, vamos continuar conversando. Deixa eu responder aqui. Só um minuto, só solicito novamente a fala sobre a questão do plano, porque cortou para mim e eu não entendi. Por favor. O plano de ação que as prefeituras fazem, o Estado faz, ele não precisa ser detalhado. Então, isso que, por exemplo, você falou, a gestora não apresentou o plano de ação, não disse o que vai fazer com o dinheiro. O plano de ação dela não precisa dizer exatamente quais editais vai ser e quanto vai ser. O plano de ação é um documento mais genérico, que o gestor se compromete a usar o dinheiro da Paulo Gustavo para Paulo Gustavo. Ele se compromete a usar 70% para audiovisual e 30% para outras expressões artísticas. Ele se compromete a selecionar, no mínimo, 10% de pessoas indígenas, havendo essas pessoas na inscrição, no mínimo 20% para comunidades, né, para pessoas negras, havendo essa quantidade na inscrição, e ainda conseguindo colocar lá uma pontuação extra, um tratamento diferenciado para povos tradicionais, né, povos de terreiro, quilombolas, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, mulheres. Aqui foi algum dos recortes que tem uma pontuação diferenciada. Então, o plano de ação, o município se compromete a isso. Ele não precisa dizer exatamente como ele vai usar o recurso, porque justamente no cronograma do MINC, o município apresenta o plano de ação, aí o dinheiro chega, aí esses diálogos acontecem e aí sim se define. Então, vocês estão super no tempo de definir as coisas aí, certo? Conversa com a gestora, com o gestor, para poder dialogar nisso. E aí, deixa eu ver aqui, que é isso que você está colocando mesmo, a importância de todo mundo estar fazendo essa escuta, estar dando a sua opinião, a sua sugestão, para na construção do edital, a gente vai conseguir fazer um edital que mais chegue perto dessas demandas e necessidades de vocês, porque a gente está tendo as escutas. Então, o ideal é que os gestores possam fazer isso. Seria bom para cada gestor, e a gente vai estimular isso, a gente tem a live com eles, e está no tempo ainda, certo? Para acontecer isso. Em relação aos territórios também, a gente, no edital da Audi Blanc, por exemplo, Jefferson, dos 10 territórios de cidadania, só 5 apresentaram projetos no audiovisual. Uma vez que a Paulo Gustavo é 70% audiovisual, a gente tem essa preocupação de ajudar os outros 5 que nem apresentaram projeto a ter projeto. Então, pelo menos uma oficina, e a gente quer fazer mais, mas a gente se compromete com pelo menos uma oficina em cada território da cidadania. Então, o Estado está dividido em 10 territórios da cidadania, aonde fica mais fácil, geograficamente. A gente sabe das dificuldades de transporte, a gente sabe das dificuldades financeiras, mas, pelo menos, dentro do seu território de cidadania, se organizar para, naqueles dias, ir para um lugar que a gente vai ver, junto com o pessoal das DIRECs, as DIRECs, que são as diretorias, né, do Estado, que são as diretorias que agrupam as escolas da região, que sabe como dialogar com aquela comunidade do entorno, vai nos ajudar a achar esses lugares. Então, no mínimo, uma oficina em cada território da cidadania vai acontecer para que mais gente fique sabendo do projeto. E eu volto a dizer, nunca é o ideal, ainda não é o ideal, ainda não é 100%, a gente não vai conseguir chegar em tudo que é lugar, os 167 municípios, em todas as comunidades dos 167 municípios, no interior do interior, conforme vocês falaram,
mas o máximo que a gente conseguir chegar, com o recurso que a gente tem, com a mão de obra que a gente está se esforçando para chegar, certo? E aí, a outra dúvida, se quem é contratado pelo município pode participar da Paulo Gustavo. É o seguinte, quem está na gestão da cultura ou contratado como assessor da cultura para Paulo Gustavo não pode. Se a pessoa estiver trabalhando, não é na cultura, ela na saúde, não é um problema. Mas se ela for da gestão municipal, seja como servidor de concurso, seja como cargo comissionado, ou como a prefeitura vai ter 5% para contratar pessoas para ajudar a Paulo Gustavo, se ela estiver dentro desses 5%, também não vai poder. Aí vai poder concorrer na do Estado. Todo mundo que está aqui na Fundação José Augusto não vai poder concorrer na do Estado, mas vai poder concorrer em Natal, em Extremóis, em Nísia Floresta, em Parnamirim, onde a pessoa mora. E a mesma coisa, quem estiver trabalhando na gestão de cultura do município não vai poder concorrer desse município, certo? E aí, o Cláudio, daqui a pouco eu comento o que tem no chat, só um minutinho, porque a gente, né, vou comentar o que está sendo colocado aqui, trazendo as vozes, e aí a gente já coloca, né, essas questões que você está trazendo aqui também, por favor. Ok, Jefferson? Acho que respondi tudo. Abre agora para o Aldo Cardoso, e aí depois a gente volta. Obrigado, e peço até para ver o que tem aqui no chat também. Aldo, chegou a tua vez. Aldo, peraí, deixa eu ver aqui para ter certeza. Isso. Aldo. Boa tarde a todos, parabéns pelo trabalho. Eu ainda estou doente e eu dei uma saída agora, mas me parece que a senhora falou que eu estou agente de cultura, né? Eu quero saber, eu tenho um espaço cultural aqui no meu quintal, que a gente já lançou livros, cordéis, fez lives, né? Shows musicais. Eu quero saber se eu posso participar pelo município, fazendo um projeto aqui do meu espaço cultural. Tu é agente de cultura, de Casa de Cultura, é isso? Eu estou agente da Casa de Cultura. De qual? De Açu. Certo. Certo. Aqui sou eu à noite e Tiago. Tiago é pela parte do dia. Aí a minha pergunta é sobre se eu posso participar pela Lei Paulo Gustavo pelo município. Pode, total, Aldo. Pode começar seus projetos aí, pode começar a dialogar com o pessoal do município, pode fazer, certo? Você pode concorrer aí no município, sim. Ok? Tudo Legal, certo. Que Deus abençoe vocês. Eu vou ler aqui uma poesia do poeta Renato Caldas para as mulheres. O título é Flor do Mato. Diz assim um poeta: Sadona, vossa mercê, é a flor mais cheirosa, é a flor mais perfumosa que o meu sertão já botou. Podem fazer um cardume de tudo que for perfume, de tudo que for flor, que nenhuma só, tem um cheiro do suor que seu corpinho suou. Tem cheiro de madrugada, fartum de areia molhada que o uruguai enxombriou. É um cheiro bom, diferente, que a gente sentindo sente, das outra coisa o fedor. Renato Caldas. Obrigada, Alda. Arrasou, menino, nesse momento de leveza. E aí, Gilson estava aqui na reunião aqui do lado, apareceu aqui, vai dar um oi para vocês. Gilson, pega aqui o microfone primeiro. Ô, Aldo, essa também vai... Aldo, isso também é para as mulheres e para quem se sente mulher. De Renato. Morena, você me responda sem se rir, sem chorar. Por que que você se arremete quando vem me passar? Você fica remexendo, rebolando, rebolando. Tá pensando que nós homens nem tem oi, nem tá vendo? Mas se eu fosse autoridade e tivesse algum valor, eu botava na cadeia esse teu remexedor. E depois dele é bem preso, num lugar bem amarrado, eu dizia, minha nega, remexe pro delegado. Isso é de Renato Caldas, maravilhoso poeta suense. Ei, gente, boa tarde. Me desculpe. Aldo. Me desculpe, né? Era para oferecer a todos vocês, realmente. Essa Não, daí... claro, mas todo mundo entende.
Mas, assim, daí... gente, boa tarde. Eu, Gilson, estou na Fundação José Augusto Marilande da Secult, chegando há pouco aqui, porque a gente estava vendo as questões externas, eu fico muito nessa parte administrativa da gestão da Fundação, né? Mas a gente não foge da cultura, a gente está junto nessa empreitada, né? Nessa empreitada de 39 milhões aqui para o Estado e mais 32 para os demais municípios. E olha só, estuda esse exercício que a gente está fazendo da Lei Paulo Gustavo, nada mais é do que a gente trabalhar de uma forma mais ampla aquelas leis que lá no governo Lula ele colocou a 11.645 e a 10.639, onde a gente trabalhava a questão do ensino da indígena e da questão racial, né? São duas leis que ela tem que estar permeada, tem que estar muito, não subliminar, mas muito explícita nos projetos que a gente vai estar trabalhando, né? Agora, né? Que vocês estarão apresentando ora no audiovisual ou ora nos demais projetos, né? E isso é muito interessante, é um montante financeiro que o Estado recebe, que ele não teria de onde sair 39 milhões, cada um de vocês sabe disso, né? E aí é um momento que Marilande, eu coloco Marilande porque ela é quem está mais à frente, quem está no dia a dia, eu estou correndo, eu só estou chegando para dar o oi. E segurando, né? As outras ondas. E segurando, claro, segurando as outras ondas, né? Eu acho que eu estou mais no backstage, né? Estou mais por trás sou o cameraman, né? Estou ali. Você está vendo Marilande, mas eu estou por trás das coisas, né? Para que as coisas deem certo. Né? A gente está chegando aqui em fevereiro, março, né? E tentando encaminhar essas questões da Fundação. Nós queremos que a cultura aqui, através da gente, Marilande e Gilson, chegue de fato em todos os recantos. Estamos aqui aguardando qualquer chamado de vocês, quer seja por e-mail, quer seja por telefone, ou de qualquer outra forma que você queira chegar perto da gente, né? Nós queremos, de fato, abrir esse diálogo sincero, quando é para ser sim, é sim, quando for para ser não, é não. Portanto, que tanto eu quanto você ou quanto vocês estejam seguros do que está acontecendo, né? Eu sou do tipo, primeiro sou ariano, né? Então vocês já sabem, né, o que é um ariano. Então eu não sou de esconder de meio termo. Sou ou não sou, ou é um sim ou é um não, né? Mas estamos abertos ao diálogo, né? Quando eu digo sim ou não, mas isso não quer dizer que a gente não vai dialogar, que a gente não vai negociar, isso faz parte do diálogo, certo? Então é um momento importante, Babá Cláudio, né, que toda e qualquer política que se encontra, ou toda e qualquer pessoa que está na invisibilidade, né, a gente está chamando agora, através desse edital, para a visibilidade. E aí eu vou para o terreiro de Marilande, que é o audiovisual. Nós precisamos documentar. Ela provavelmente já deve ter falado isso. Temos que sair da oralidade, né, e ir para o documental. É um audiovisual que vai dar garantia de fato que Baba Cláudio está lá do terreiro, faz isso, é do santo, entende? A gente tem que ter isso. A Giselma, que está lá na Segide, é uma pessoa que abre o diálogo com a gente, que nós estamos dialogando, até porque essa é a orientação da governadora Fátima Bezerra, da cultura, dialogar com todas as outras frentes, com todas as outras secretarias, né? Porque é a linguagem que, de fato, chega perto, né? É através da cultura que a gente pode ter um diálogo mais simples na saúde, um diálogo mais simples na segurança, na educação, né? Na verdade, nós somos o grande lastro para todas as políticas, né, de governo.
Então, gente, um abraço para vocês, que eu vou agora estar saindo para um evento representar a governadora, certo? Marilane, quando eu terminar aqui, vai para outra, a gente vai se virando, e tudo de bom, estamos aqui. E vamos conversar sobre também nossos projetos. Isso não quer dizer que a lei Paulo Gustavo exime o governo do Estado de ter a política cultural do Estado. Nós precisamos dialogar. Estamos chegando de mansinho com algumas ações que vêm de terreiro, que vêm de indígena, que vêm do LGBT, que é a mais, de outros setores. Nós estamos dialogando, porque nós queremos, de fato, que as questões aconteçam. Ok? Então, um grande abraço para vocês e ficamos aqui para dialogar com todos e todas e todos. Um grande abraço. Obrigado, Marilane. Vou correr agora. Tá? Obrigada, Gilson. E Aldo foi, agora a Tereza. E aí depois eu faço algumas considerações ainda. Tereza, que eu não sei se é a Tereza, porque tinha também uma outra pessoa que estava aí junto, às vezes o nome do celular de Tereza, mas a pessoa não é Tereza. Tereza Silva. Quem está registrado como Tereza Silva? Raul Cigano. Raul? Cigano. Arrasou, Raul. Consegue abrir tua câmera também? Bom, aqui de Macau, aqui, viu? Estamos escutando a palavra de vocês. Estamos escutando a palavra de vocês tudinho aqui. Cigano tudinho está aqui, Macau. Arrasou. Pois agora a gente está te escutando também. Se tu conseguir abrir a câmera para a gente ver vocês, beleza? Se não, pode ir no áudio. Pode falar, Raul. Raul Cigano. Não, o povo aqui, o povo da gente aqui, o povo cigano, está animado com essa lei, entendeu? Porque a cultura da gente, ela tá abafada. Por causa de que do gestor. Por causa de quê? Por causa que não ajuda a gente a fazer essa cultura. Então, a cultura do povo cigano, ela não tá divulgada, ela está abafada. Por causa de quê? Por causa de prefeito, vereador. A gente quer fazer a cultura do povo cigano. E a cultura do povo cigano é desde a geração, muito tempo, isso aí. Então, é falta de verba. É como o povo cigano está aqui animado, por causa disso aí, entendeu? Muito obrigado. Estou com o povo cigano. Oi, Raul Cigano, tudo bom? Eu fico feliz que vocês estão nessa empolgação. Do lado de cá, a gente aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente foi lá, cutucou, né? Então, de chegar, de fazer com que os projetos aconteçam. E a gente pede a ajuda de vocês para isso. Como a gente não vai conseguir em todos os ranchos, que, por exemplo, que vocês possam contratar uns aos outros, certo? Se vai ter uma apresentação de dança, se vai ter uma apresentação de música, que vocês possam trazer e contratar as pessoas, certo? É importante que vocês pensem desse jeito coletivo. E aí até trazendo uma outra coisa também, é que vocês de Macau ainda tiveram um problema na Aldir Blanc, né? Porque o município de Macau, quando o recurso da Aldir Blanc chegou, foi bloqueado pelo juiz por alguma conta que a prefeitura estava, e, infelizmente, a gente soube agora, já há poucos dias na audiência pública, não estava gestor ainda, não estava aqui no período da Aldir Blanc, né? Nenhum projeto de Macau foi pago, gente. Olha que tristeza. O que aconteceu? Quando o recurso foi, eles fizeram o edital, foi feito o processo seletivo, saiu a lista das pessoas, mas, na época, o recurso não estava o MINC, não era MINC, era Ministério do Turismo, né? Mandou para a conta, só que uma outra conta que a prefeitura tinha em aberto, o juiz foi lá e bloqueou esse dinheiro para pagar essa outra conta, que são precatórios, são coisas que vão para a justiça, e a prefeitura não colocou o dinheiro lá no lugar para que os artistas recebessem. A gente até acionou o Ministério da Cultura, dia desses, para ver como que a gente, né, conversava e tentaria resolver isso de forma que o recurso, de fato, chegasse às pessoas que foram selecionadas na Aldir Blanc, mas não haveria tempo hábil dos produtos serem entregues
Até colocamos no formato premiação, né, se fosse passado o recurso para frente, mas conversamos com o gestor do município também, que é o Max, e foi colocado que juntamente, que não era, ele falou também que, né, que não era o gestor da época, e foi colocado que eles não tinham como voltar atrás e que, infelizmente, nesse período, o dinheiro da Audi Blanc não poderia ser pago mesmo, porque está no período de prestar contas da Audi Blanc, então o município vai prestar contas para o MINC, colocando que o dinheiro não foi utilizado. A gente ainda está conversando com o MINC para ver se é isso mesmo, se tem alguma coisa que possa ser feita, porque a nossa função do Estado também é que, além de executar a nossa pública, é ajudar os municípios também a desenrolar essas coisas. E do lado de cá, não foi nem ninguém que pediu, mas quando a gente soube, já foi atrás de tentar resolver isso também, certo? E aí, para que vocês aí, Raul Cigano, possam ter projetos também, né, no município. E o que o gestor municipal garantiu é que jamais iria acontecer isso de novo na Paulo Gustavo. Então, fica ligado, conversa com os gestores do teu município. Então, já que tem comunidade cigana aí em Macau, para que essa comunidade, de fato, consiga ter o recurso, né, chegado até vocês consigam também ficar sabendo melhor dos projetos e as pessoas ajudem vocês a colocar a inscrição no edital do município também, certo? E aí, eu fico feliz com essa alegria que vocês estão em participar. A Carla está até aqui com a mão levantada, a gente tinha, né, encerrado a inscrição, mas eu vou deixar a Carla falar. E, Precial, vou até pedir um minutinho para você, só para a Carla falar logo, que como é o tema cigano, então ela já fala aqui pelos ciganos, e em seguida eu faço o comentário, e aí Precial tem a fala também, porque a gente fica nessa temática. Eita, Carla, olha a nossa responsabilidade em de conseguir fazer com que vários projetos cheguem aos ciganos, e principalmente é isso, gente, eu peço muito a vocês, todas as comunidades dentro dos seus territórios, dentro dos seus ranchos, dentro das suas comunidades, que façam um projeto que beneficie a maioria de pessoas que está ao redor, certo? Façam um projeto contratando a alimentação, o transporte, o artista, a casa das pessoas para dormir. Se é um projeto que vai vir gente de fora, que vai dormir na barraca, na casa, dá um valor ali também para a pessoa por hospedagem, de forma que o dinheiro seja distribuído o máximo possível na comunidade, no rancho ou no quilombo. Por favor, Carla. Prazer ter falado com você, viu, Carla? Oi, pessoal, diga aí. Boa noite. Mary, sempre muito bom ver a sua paciência, a sua, sabe, no trato com todo mundo, inclusive com os ciganos, né? Eu tenho muito orgulho disso. Sobre a questão da Lei Aldir Blanc em Macau, quem implantou, quem levou a lei para lá fui eu. Eu lutei para que a lei chegasse ao município. E o município já vinha de uma gestão anterior, a de 2020, com problemas gravíssimos, inclusive o município não tinha nenhum tipo de inscrição no então MINC, né, que infelizmente na era Bolsonaro foi destruído. Mas antes de Bolsonaro entrar, já não havia nenhuma inscrição do município no MINC. Então, nós lutamos que a Lei Aldir Blanc fosse para Macau, e lamentavelmente, em dezembro de 2020, num acesso de total inoperância, incompetência, um juiz achou que deveria bloquear recurso federal, com rúbrica, que ele já vinha rubricado. Então, isso na área jurídica, isso não existe. Então, antes da gestão que saiu em 2020 sair, ela deixou, né, tudo adiantado para que fosse desbloqueado o dinheiro e que esse dinheiro fosse pago os projetos que haviam sido contemplados na Lei Aldir Blanc. Tenho muito orgulho da luta, né, que eu fiz de tudo para que a Lei Aldir Blanc fosse para Macau, porque, como eu digo a todos os ciganos, eu volto a repetir, a lei Paulo Gustavo não é só uma questão de prêmio, é uma questão de visibilidade cultural, de visibilidade étnica. Claro que é uma questão de prêmio também, porque as pessoas não vivem sem recursos financeiros, não existe. Não se faz cultura sem recurso financeiro. Mas não é só isso. Então, estou voltando para a questão de Macau. Então, o juiz bloqueou esse dinheiro específico da Lei Aldir Blanc, e quando nós saímos, o que eu sei, até onde eu acompanhei, está no Ministério Público, né? Porque me parece que, mesmo depois de desbloqueado, ele não foi pago. Então, isso já está na mão lá da doutora Isabel, e eu espero que ela resolva, né? Porque cultura, ela precisa ser alimentada, né? Ela precisa ser
valorizada, e é preciso ter visibilidade. Então é isso, querida, era só isso que eu queria lhe dizer. E dizer a você, já disse a Fátima, que nós estamos com vocês. Abraço. Estamos juntos, Carla, que é nessa construção conjunta que a gente consegue fazer coisas, né? Quando a gente fica perdendo tempo, se estressando, brigando, a gente não consegue raciocinar que o sangue ferve, a coisa não anda, o pensamento não vai. Mas muito obrigada por estar junto, obrigada por essa explicação. Tu trouxe coisas que são fundamentais, que é exatamente isso. Assim, é uma pena que a Paulo assim, é perfeito que tu lutou para chegar aí e que essa tua luta continue e cada pessoa que puder lutar, né, para que o dinheiro seja melhor executado nos municípios. E é uma tristeza que aconteceu esse problema e no final das contas recai sobre quem menos deveria recair, que é o artista, o produtor, a produtora, o fazedor, a fazedora cultural, né, que ainda mais uma lei emergencial que foi a Aldir Blanc. Né, num período que, de fato, estava todo mundo parado, de fato, estava todo mundo trancado. É uma pena, de fato, que isso aconteça. E aí, a Paulo Gustavo, como a gente já começou a circular, já começou E Mary, assim, mais importante, é que não poderia ter sido bloqueado, entendeu? Porque era recurso federal, rubricado, então jamais deveria ter sido bloqueado. Mas, enfim, e assim, não participei pelo governo do estado, na época, porque eu já estava nesse moído, de como dizem os ciganos, nesse ruído grande, né, para implantar a lei em Macau, e aí achei que não deveria adentrar na questão do estadual e tal, justamente para não ter vícios né, e ter mais ruído ainda. Então, é isso. Não, exatamente. E aí, Eita, voltamos. A internet caiu e a gente voltou. Vocês nos veem, nos escutam? sim, Ah, perfeito. Obrigada. E aí, comentando o que a Carla tinha colocado, que a Paulo Gustavo é a nossa narrativa, é a nossa história, certo? Que a gente possa, sim, ter os nossos filmes, as nossas danças, as músicas impressas através, né, de diversas formas, através do recurso da Paulo Gustavo. Que a gente pense não só isso, essa distribuição de valores, como foi valores menores ao de Blanc, que a gente nem consegue fazer agora, como eu mostrei a questão da acessibilidade, certo? A gente vai ter editais mais substanciais, mas mais, além do recebimento do recurso, que é muito, muito importante, é muito importante também que a gente deixe os filmes sobre as comunidades tradicionais, os filmes sobre os quilombolas, os filmes sobre as pessoas com deficiência, sobre os povos de terreiros, pótumas, ciganos, todas essas impressões, de fato, colocadas em formato de filme, de música e de dança, certo? E mais gente consiga ter acesso à nossa cultura. Porque a gente sabe que muito do preconceito é pela falta de informação. As pessoas escutam falar e já têm uma opinião formada sobre tudo, sem nem estar próximo. A partir do momento que vê uma apresentação, a partir do momento que conhece as pessoas, a tendência é esse preconceito diminuir. E o que a gente quer é uma sociedade mais inclusiva e menos preconceituosa. A gente quer todo mundo com direitos iguais de viver, de existir e de ser feliz. E a Paulo Gustavo, né, um caminho para deixar um pouquinho mais equilibrado, né, Carla? Pode falar. Exatamente. É a visibilidade. Claro que é a questão financeira, porque o artista ele não vive sem o rendimento, sem dinheiro. Ninguém vive, na verdade. Mas é uma questão de visibilidade também. Na época, eu nunca trabalhei na gestão municipal de Macau, nunca. Botei muita gente, botei inclusive ciganos. E Priscila foi uma que trabalhou lá. Mas eu nunca trabalhei, como não trabalho agora no governo do estado também. Né? A gente segue porque a gente segue fato onde ela estiver. É um fato.
E, assim, é muito importante que se diga que é importante que vocês, governo do Estado, e os municípios estejam à disposição também das comunidades, porque lá nós fizemos a secretaria, eu pedi, a secretária acatou, a secretária ficou na Secretaria de Cultura com o computador atendendo, inclusive digitando. Tem um cigano, o Raul conhece, que foi lá e fez o projeto dele com ela. Ela digitando, ele falando e ela digitando. Então, eu acho isso muito importante. O Gilberto citou isso aqui, eu acho extremamente importante. Então, é isso, Mary. Eu quero lhe ouvir, agora a gente está aqui para lhe ouvir. Nada, mulher, a gente também está aqui para escutar vocês, porque é para a gente construir de forma conjunta. Esse bate-papo, a gente está aqui conversando, mas tem toda uma equipe que está anotando, colocando essas sugestões e vendo o que é que a gente pode fazer da melhor forma possível. E aí, estamos aqui para essa escuta. Preciauá, tu agora, por favor. Acho que o Preciauá não está mais aqui. Deixa eu até ver aqui entre os participantes para ver se ele está. Pode ter caído também. E aí sim. E, Meriane, tu que está aqui, tu pode falar um pouquinho, assim, como é que está essa questão nas comunidades indígenas aldeadas, essa questão da Paulo Gustavo, e a mobilização, né, o trabalho que precisa ser feito aí. Então, por favor, vou parar de falar agora para te escutar. Tranquilo, eu estou aqui fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Mas boa tarde para todos, né? Eu sou Meiriane Costa, tenho que me descrever, né? Sou baixinha, tenho 1,47 m, cabelos pretos, pele de canela, uso óculos de grau, e estou estudando aqui numa mesinha no meu quarto, né? E então, está sendo divulgada, né? Acredito que os parentes estão com um tempo bem corrido, mas estão acompanhando, estão se inteirando, estão se programando. Aqui no Catu, os jovens estão gravando 3 filmes, né? De um projeto de audiovisual, e eles estão bem empolgados. Gravei com eles no sábado uma cena como professora, foi muito rico, fui voluntária, e estou bem feliz que eles estão gravando, e é muito importante registrar as memórias, né, do território, a vivência da comunidade, e estão bem animadas, né? Eu acredito que vão sair filmes bem interessantes daqui. A Renata entrou, não sei se ainda está, a colega aqui nossa, que também está na produção do Território Catu Digital, né? Se vocês quiserem seguir, está no Insta. E é isso, eu estou pretendendo escrever uma literatura, além das que eu já escrevi, e eu não sei se é possível um vídeo, estou pensando ainda o que seria. E também se o tempo permitir, porque estou no mestrado. Mas estou aqui para somar, para repassar também transparente aqui para os parentes um pouquinho do que eu consigo acompanhar com vocês, e muito aprendizado. E é isso. Meriane, inclusive, como vocês têm, né, comumente são procurados para o pessoal gravar filmes lá, acho que o Rodrigo Sena estava lá por esses dias, o André, sim, acho que a Diana passou por aí também. É importante conversar com eles até para ajudar quem já está lá, quem conhece vocês, quem está de perto, ajudar a comunidade a fazer seus próprios projetos. Isso. Certo? Então, tem o IF aqui bem pertinho, então, assim, vai ser interessante. Acredito que vai ser... vai preencher realmente essa lacuna aí. Eu não sou muito boa, né? Eu escrevo, mas tem as especificidades, né? Acredito que vai ser menos burocrático que a Aldi. E é isso. Tem o IF aí, tem a equipe do Rodrigo. Hoje eles vão ter aula de edição com, acho que esqueci o nome dele, o Wallace. Wallace. E estão empolgados. Hoje eu vou ver se eu passo uma meia hora, 40 minutos lá com eles. Atravesso o rio e vou. E é isso. Inclusive, manda minha saudação para eles, por favor, quando tiver à noite. Mando sim. Eles são muito fofos.
Eu fico feliz que o audiovisual está chegando nesses lugares, então, aonde já tem uma produção mais ativa, o pessoal já está fazendo oficina, né? Teve um projeto do Urbano City também, do Gustavo, que passou por alguns lugares também, onde já está tendo oficina, que possa estimular também as pessoas a fazerem seus próprios projetos. Então, espero que do Cativo vários projetos possam, né, vir, possam acontecer, e que esse pessoal que já está aí, já foi mordido pelo fazer audiovisual, que venha com um projeto na Paulo Gustavo. Então, pede ajuda, quem está passando por aí como profissional também, de se tirar uma dúvida, não deixem de escrever projetos daí, certo? É muito importante. Vou cutucar essa juventude aí para mostrar seus talentos, que aqui tem, viu? Tem muitos talentos. Mary, e por último, Meriane, um abraço, saudades. Tanto tempo que eu não a via. Olha só que coisa linda. Carla, né? Não é isso. Que linda! E, Mary, eu espero, assim, de coração, que você consiga incluir os ciganos, que eles sejam contemplados, que o Estado do Rio Grande do Norte veja a verdadeira cultura cigana. E, assim, a lei, não faça como foi feito na Lei Aldir Blanc. Eu ainda estava em Macau, consegui implantar. Mas, assim, a gente enfrentou uma oposição ferrenha, né, que era uma oposição bolsonarista. Então, era um moído grande, era muito ruído, e não deu para fazer o que Adler permitiu que se fizesse agora, de trazer todos os ciganos que estão encantados com você, viu? Esperam você, inclusive, na festa cigana lá, tá bom? Tá certo? E tente fazer o impossível, assim, para que todos sejam incluídos e que esses projetos passem. E é isso, viu? Um abraço forte mesmo, de coração. Muito obrigada, Carla. A recíproca é verdadeira. A gente também ficou muito encantada em conhecer mais de vocês, da realidade, das tradições, e quer, né, conseguir diminuir essas desigualdades que existem. A gente sabe que existem muitas desigualdades no sentido da saúde, da educação, do transporte, e utilizar a cultura para ajudar um pouquinho a diminuir essas questões todas. Mary, quero lhe dizer que ganhei todos os processos. Fui a primeira mulher aqui no Rio Grande do Norte a ganhar um processo, botar na cadeia, né? Porque ele foi condenado à cadeia, a ser preso, contra racismo e misoginia. Então, é isso, amiga, viu? A gente tem que lutar, né? E a gente só luta assim. Então, é isso. Meire, um cheiro, Meire, que saudade. Tá vendo? Ainda presenciar esses encontros, ainda que virtuais, mas encontros, né? A pandemia trouxe isso para a gente. E antes de encerrar, tem uma poesia que eu gostaria de falar. Dona Francisca também tem, porque ela disse que ia voltar, ia se apresentar no poema. E antes disso, ainda tem aqui, Cláudia, algumas considerações que você trouxe no chat, que a gente vai te responder também. O Adler está aqui prontinho, ele vai começar, tá? E aí, daqui a pouco eu venho e trago também um pouco dessa poesia, e vou passar aqui para o Adler, comento também, já a gente vai caminhando para o encerramento. Tarde, em especial Baba Cláudio, a bênção. Então, trazendo um pouco do que a lei, né, Paulo Gustavo, versa, né, sobre povos tradicionais, né, no seu artigo 16, estabelece, né, os mecanismos de inclusão, né, dos povos e comunidades tradicionais. Obrigado, Eda, está virando a câmera agora. Então, a lei garante, né, e obriga que em todos os editais exijam a cota mínima de 20% para negros e negras e, no mínimo, 10% para pessoas indígenas. Mas, no mesmo inciso, ele fala que os mecanismos de que trata o inciso 3, que é exatamente esses mecanismos de estímulo à participação e inclusão de propostas, né, de povos e comunidades tradicionais, os mecanismos que tratam o inciso 3º e do artigo 1º serão implementados por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuações e editais específicos, além de outra modalidade de ação afirmativa. Então, não fecha, por exemplo, a questão das cotas apenas para negros e indígenas, como
eu acho que foi a Priscila que colocou, né, a questão das cotas para ciganos. Há uma possibilidade, sim, e cigano é povo e comunidade tradicional, né? Então, assim como a gente pode garantir, através do estímulo das cotas para os povos ciganos, a gente pode também pensar, por exemplo, alguns mecanismos de inclusão, por exemplo, no inciso 3º do artigo 16, fala que esses mesmos mecanismos de estímulo à participação e protagonismo de agentes culturais e equipes com formas de forma representativa, vamos lá, por mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, comunidades tradicionais, inclusive de terreiros, quilombolas, populações nômades e povos ciganos, além de pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiências e outros grupos minorizados socialmente. É o que a letra da lei coloca, né? Então, há sim essa possibilidade, né, dessas 3 modalidades: cotas, editais específicos e argumentos, uma espécie de argumentos de inclusão, né? Então, esse é o momento exatamente da gente estar incluindo, né, e encartando sugestões. Então, agradeço a sugestão, né? Então, a gente pode ampliar, sim, essa descrição de povos e comunidades tradicionais para também, no caso, povos de terreiro de matriz afro-ameríndia, né? Então, é uma possibilidade, sim, mas que a gente está trabalhando e ouvindo as inclusões e, principalmente, vendo as possibilidades, né, dentro da legalidade, de a gente estar garantindo essas inclusões. Porém, a letra diz que 20% no mínimo para negros e negras e 10% para indígenas. Então, seguindo, né, aqui a letra do que a lei propõe, né, a gente agradece as contribuições e estamos à disposição para estar dialogando sempre com os povos tradicionais. Então é isto. Retorno aqui a palavra para a secretária. Obrigada, Adler. Obrigada a todo mundo que aqui está. E é sobre isso, Cláudio, que a gente está colocando é que, não, apesar da lei não botar um número específico, sim, essa contemplação irá acontecer, e vocês são povos afirmativos, não ninguém visibilizado. Por isso que, inclusive, além de fazer as reuniões por segmento artístico, sabe, teatro, dança, música, cultura popular, a gente parou e fez essa reunião exclusivamente, né, primeiro com os segmentos divididos, cada um no seu quadradinho, depois juntando as políticas afirmativas todas juntas aqui, para a gente entender esse equilíbrio de demandas, tá? Mas a gente está falando a mesma língua, apesar de não existir ali tipo, um número X, a gente sabe que tem que ter pessoas e proponentes de todas as categorias contempladas, e não terá perigo de, ninguém foi contemplado, não tem um número mais, e ele ter um número que, de fato, reflita esse conjunto da sociedade brasileira, né? A gente não está falando de 1 nem 2, a gente está falando de uma quantidade, de fato, que possa, né, vir a fazer parte da nossa cultura, e principalmente da diversidade de narrativas, que é o que a gente quer com a Paulo Gustavo. Né? A Paulo Gustavo veio para trazer a história, expressa de diferentes formas, né, diferentes formatos audiovisual, e ter a garantia de que cada povo possa contar a sua própria história é algo que a gente também batalha e a gente luta para que isso aconteça. Tá bom? A gente está andando aqui para o fim, pelo horário, mas aí, Cláudio, tu está querendo falar, vou abrir aqui para tu falar, e aí está com o microfone fechado, viu? Tu está falando aí, mas está fechado. E aí você fala aí, a gente vai caminhando depois para o final. Não estou ouvindo. Sim. Eita, sabe o que acontece? Aconteceu em outras reuniões. Aconteceu de gente ir falar e metade escutar, a outra parte não escutar. A gente não está escutando aqui. Não estou escutando também, não. Tá vendo? Tem gente que não está escutando. Cláudio, entra e sai de novo, desliga e liga na mesma hora. Porque isso aconteceu em outros momentos. Tu sai da sala e tu entra de novo. Em outras reuniões, né, foi bem pouco, mas aconteceu eu não sei como acontece isso, a tecnologia, que um grupo escuta e outro não. Continuo sem escutar. Sai da sala mesmo, desliga, e tu entra de novo. Pronto, ele acho que saiu da sala agora. E aí, enquanto
o Cláudio entra de novo, eu acho importante a gente, né, colocar aqui essa questão de cada um falar por si, de que cada grupo possa falar por si também, e aí isso envolve, né, todas as categorias, LGBTQIAP+, mulheres, pessoas com deficiência, quilombolas, ciganos, povos de terreiro, povos de matriz africanas também, que possam, de fato, estar aqui junto falando, né, sobre si mesmo. Eu ia fazer um poema agora, mas, Cláudio, fala aí para a gente ver se consegue... E agora, está me ouvindo? Agora estamos... Primeiro, eu fiz a fala lá inicial, na verdade, eu solicitei uma questão de ordem, né? E aí eu esperei todas as colocações, e aí, como eu falei, eu sou babalorixá, sou juremeiro mestre, minha UTT é na Zona Norte de Natal, mas eu também estou na coordenação executiva do Fórum do Fonsampótima a nível estadual do Rio Grande do Norte. Também somos ligados ao CENERAB, que é um centro de africanidade, e também estou no GT Nacional de Cultura, né? E a gente tem algumas discussões. A minha preocupação em ficar repetindo, vou tentar ser sucinto aqui, a minha preocupação de ficar repetindo a participação dos povos tradicionais de matriz africana e afro-ameríndio é justamente o que a gente vem colocando há muito tempo, né? E espaços que já foram conquistados e já foram dialogados pelos nossos povos, que os editais que foram colocados traziam essa garantia, mas com muita luta dos nossos povos. A gente conhece a realidade da cultura, não eu falando, e aí eu estou falando como povo tradicional de matriz africana, mas a gente também sabe que os irmãos quilombolas, os irmãos indígenas e as próprias colocações dos irmãos ciganos aqui, né? Então a gente se preocupa com essa questão, a gente sabe a vontade de trabalhar, a gente conhece a competência dos atores que estão junto ao seu lado, aí nós já nos conhecemos, Adler, por exemplo, né, e entre outros. Então, a gente sabe, mas a gente se preocupa, repete essa necessidade de discutir essa questão de cotas, justamente para garantir, porque nós, não diferente dos outros povos, nós temos as mesmas dificuldades dentro das nossas UTTs, no interior, das pessoas que não têm acesso à leitura, das pessoas que não têm acesso à informação e que muitas vezes nós, em outros momentos, precisamos montar grupos para poder contemplar essas casas, né? Nós temos vários problemas de gestores que impedem a participação dos povos tradicionais de matriz africana em seus municípios. Isso é uma realidade que acontece até hoje. Então, quanto mais visibilizado no edital e dialogado pelo Estado para com esses municípios, dentro desses gestores que não estão aptos a lidar com povos tradicionais de matriz africana e ficam se perguntando em que lei garante a participação desses povos, né? Isso é uma realidade vigente dentro dos nossos povos tradicionais, onde muitas vezes nós temos que nos deslocar de nossas residências para tentar resolver em reuniões em municípios, né? Porque os gestores não têm essa sensibilidade. Então, eu solicito ao governo do Estado, solicito à Fundação José Augusto, que traga isso, que dê visibilidade a esse diálogo junto nesses espaços de debate, porque nós passamos por esse processo hoje, né? E isso é muito crítico. Então, quanto mais esteja dentro desses editais os nomes, e aí colocar povos pótimas, né? Povos e comunidades PCTs, povos e comunidades tradicionais, mas trazer isso escrito mesmo, né, para que eles consigam entender e consigam enxergar os povos tradicionais e que não haja barreiras, né, articulações negativas para que esses povos deixem de participar. Outra questão é que eu quero homenagear todos os cantores. Hoje é 13 de julho, Dia do Cantor. Eu também tenho uma banda de cultura negra aqui no estado, que é a Banda Nego Zambi, né? E aí eu quero homenagear todos os atores,
cantores que levam com sua voz a mensagem. Hoje é 13 de julho, Dia do Cantor. E para finalizar minha fala, graças a Deus, ao Lodomare, reafirmo aqui a necessidade de estar nos documentos dos editais, e isso seja dialogado com os gestores, a participação dos povos tradicionais de matriz africana, como dos irmãos ciganos, entre outros, né, que esteja lá em letras garrafais para que a gente não tenha esse problema, né? Solicito aqui a sensibilidade do governo do Estado, mas também cobro como povo tradicional. E, para finalizar minha fala, graças a Deus, é o Lodomare inelegível. Obrigada, Cláudia. Sobre isso, é sobre conversar, sobre trazer diversos olhares e reforços. E aí, a gente tem uma semana, né, de debate com as políticas afirmativas. Isso mostra que vocês não são invisíveis. E aí, por falar em não invisíveis, né, como mulher, eu gostaria também de ler um poema. E aí, daqui a pouco, a gente vai terminar com a dona Francisca cantando outra, né, mulher, a gente fechar isso tudo com a mulher, do ponto de vista de políticas afirmativas, a gente fechar com uma mulher muito importante que isso aconteça. A gente fecha já com a dona Francisca, mas a produção me deu aqui um poema, que é um poema sem título, de Regina Azevedo, Regina que é potiguar, e, né, de fato, vem trazer uma outra versão de mulher, vários poemas foram colocados aqui, tendo a mulher a partir de um olhar, e a gente vem trazer um outro olhar, que diz o seguinte: poema sem título, Regina Azevedo, até porque, lembrando, né, ser mulher, trans, cis, se a mulher é mulher, não importa como nasceu, é mulher. Quando você olhar para essas pernas, saiba que são pernas de ciranda, pernas que marcham e que dançam, pernas que enfrentam homens armados, pernas que se entrelaçam em outras pernas. Pernas, 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 pernas de luta e de festa, pernas de explorar o palco, pernas parecidas com as suas, pernas estendidas na rua, pernas que se derrubam as suas, pernas, pernas, pernas. Quando olhar para essas pernas, saiba que são minhas e não suas. E aí, para todas as mulheres aqui também, um pouquinho, né, desse outro olhar, dessa poesia. E dona Francisca, que música, que poesia você traz para a gente aqui, antes da gente abrir os microfones e se despedir, e agradecer, gente, demais por esse momento. Foi mais um momento muito importante para a gente, de entender mais as demandas de vocês, de entender mais esses segmentos, de saber como que a gente dialoga com você nos editais. Foi muito rico, e eu agradeço. E aí, dona Francisca, que tens para a gente? Fala aí um poema, uma cantoria. Eu tenho de agradecer, primeiramente, a participar dessa reunião, só em algum momento, por causa que a internet caiu um pouco, mas eu fiquei das 2h40 até agora. Graças a Deus, fiquei aqui, escutando, aprendendo. Cada momento eu vou aprendendo e também ensinando. E agora, né, para eu terminar a minha fala, eu vou mostrar um pouquinho da minha cultura, a dança da farinhada, que ela já é conhecida no Brasil inteiro. E vou fazer um pouquinho dessa dança da farinhada, e eu quero que alguém que esteja escutando essa dança, ele grave, a pessoa grave essa palhinha aí, e coloque no grupo dos quilombos do Rio Grande do Norte, para eu ficar registrado, para eu botar no grupo da minha associação, para o povo saber que eu estava aqui e fiz a cultura. Eu não conheço bem da tecnologia, não sei gravar, mas eu quero que qualquer um de vocês faça essa gravação dessa palhinha da música, e coloco lá no grupo, Quilombo do Rio Grande do Norte. E é isso. Vamos começar a dançar. Eu vou ficar em pé, que eu gosto de fazer a farinhada em pé. Vou fazer a farinhada aqui na minha sala. Dona Francisca, para a senhora saber também, que tudo isso está gravado no YouTube, lá na página Cultura RN. Então, qualquer coisa, você pode dizer para o pessoal, ei, vai no YouTube, no dia do debate da igualdade racial, e vai lá no finalzinho para me ver cantar. Isso também fica lá, certo? Enquanto a senhora traz a sua poesia e canta, aqui também chegou a equipe, que é a equipe que trabalha aqui nesse projeto, um pouquinho da equipe que vai acompanhar a cantoria da senhora também. Vamos todos ficar aqui acompanhando, e daqui a pouco a gente se despede oficialmente. Um de vocês faça esse videozinho pequeno para eu colocar agora, que eu já vou dar um registro agora no meu grupo da minha comunidade.
sei que vai sair. Na outra saiu, quando eu terminou a reunião, já estava lá o pequeno vídeo, vai sair. Vamos começar. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Vou chamar vocês para peneirar aí. Vou chamar vocês para peneirar aí. Peneira, 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 peneira. Vamos peneirar. Peneira, 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 peneira. Peneira, 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 peneira. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Vou fazer uma farinhada, muita gente eu vou chamar. Vou chamar vocês para peneirar aí. Vou chamar vocês para peneirar aí. É isso. É um pouquinho da minha cultura. E muito obrigada a vocês para explicar. A secretária conversa muito bem na língua que a gente quer escutar, que é linguajar bem nordestino, bem caipira, e muito obrigado mesmo a vocês todos. Muito obrigada. Arrasou, dona Francisca. E a gente soube que o Danilo também quer cantar, o Danilo que da outra vez se apresentou como cantor, ficou mostrando os vídeos lá no Zap, e no, né, mostrando para a gente no telefone. Então, Danilo, meu querido, abra aí também, que a gente vai terminar essa reunião muito festiva, muito para cima, muito musical. E aí, só, gente, mais uma vez, só lembrando aqui, agradecer essa equipe que aqui está. Certo? Essa equipe que aqui está, que tem feito. Junta mais um pouquinho aí, ó, porque fica todo mundo no enquadramento, para vocês verem que a gente está fazendo aqui com o maior amor, para que isso chegue a vocês, que toda essa energia, que toda essa axé, que toda essa dedicação que a gente está tendo é para fazer isso da melhor forma possível. A gente está aqui torcendo para que chegue esse recurso para vocês e que cada trabalhador e trabalhadora da cultura tenha dignidade para fazer seus projetos. E aí, só agradecer, obrigado da Paz aí também pela ajuda, a Joselma também, e cadê o Danilo para cantar para a gente aqui, para a gente acabar para cima, menino, tá para cima. Babá Cláudio não vai cantar não, Babá? Da paz, amiga. Chega, Danilo, pode abrir sua câmera. Linda. Tudo bem, foi linda a sua apresentação. Beijo da paz. Vamos tomar uma da paz. Danilo, pode cantar aí, é contigo. Abre teu microfone, não está aberto não. Danilo. Tanta gente linda, tanta artista, viu? Olha aí, Babá, cadê o sorriso O artista, dele? né? Paulo Gustavo tem que descobrir esse artista e lembrar, gente, que pode ter a categoria videoclipe. Essas músicas, Cláudio falou, né, sobre ter, que Cláudio também, né, tem expressão musical, a Dona Francisca, o Danilo, também tem a categoria videoclipe na Paulo Gustavo, viu? Se liga aí para fazer uma das suas cantorias como videoclipe, Dona Francisca. Danilo, abra aí o microfone. Bora, Danilo. Pronto. Vamos lá? Vamos cantar? Estamos te vendo, Danilo, e estamos te escutando agora. Eita, agora parou de ver. Danilo, eu quero ver você. Liga aí a câmera. Pronto. Agora a gente está vendo. E Maciel canta. Eita, tem direito a vídeo e cantoria. Assim é demais para o E aí, tá coração. ouvindo? Tô rindo. Desse jeito. Vida vazia, saudade sua, dia no vento gelado, dizem no ar, vida vazia, e sentimento, pode ser sonho, no abandono, eu não aguento. Penoso, lindo.
Maravilha. Obrigado, gente. Arrasou. Mais uma. Arrasou. Se resolver trocar por um instante, é linda comigo. E pra você eu sou insignificante. É linda comigo. E resolver trocar por um instante. É linda comigo. Se pra você eu sou insignificante, vai doer, mas termina antes. Ô, paixão! Coisa linda! Vai doer, mas termina antes. Pode mais. Hoje é o dia do cantor. O Danilo é um forte concorrente a ser um artista profissional em breve, com fé em Deus. Arrasou, e é mesmo, hein? Estamos atestando É. aqui, arrasou. Aos irmãos Obrigado, aí, gente. compositor e cantor, que trouxe música Amém, e alegria com para a certeza. gente. Aí o Cláudio, que aí já está com seu maracá por aí também. Se quiser também trazer. Olha, a gente teve cantoria quilombola, agora a gente teve cantoria cigana. Cláudio, você quer vir representar aqui? Também vim com a cantoria para a gente, um outro segmento. E Danilo, bom ver vocês de novo, né? Naquele dia, vocês estavam acompanhando, estão aqui agora. Eu espero que, de fato, vocês consigam acessar Paulo Gustavo, que faz clipe musical, menino. Vocês têm que botar a categoria videoclipe, fazer um clipe de qualidade, né, para as músicas de vocês. Arrasou na voz, no violão, no irmão. É uma loucura. Arrasou. Obrigado, Cláudia, gente. contigo. E aí eu estou nesse espaço, né, de debate, de construção de diálogo, e a gente vai saudar um pouco da nossa terra, né, do nosso DNA. Eu sou juremeiro mestre também, então, salve a Jurema Sagrada, salve o Azico, salve o Vajucá, salve os senhores mestres, a bênção a todos os meus irmãos mais velhos, como saudações tradicionais. Então, muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado a Jesus e a Maria. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado a Jesus e a Maria. Eu venho de longe com a corrente forte. Me chamo Antônio Olímpio do Rio Grande do Norte. Eu venho de longe com minha corrente forte. Me chamo Antônio Olímpio do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a meu Deus. Valeu, muito bom. Muito obrigado a Jesus e a Maria. Muito obrigado a meu Deus por esse dia. Muito obrigado a Jesus e a Maria. Eu venho de longe com minha corrente forte. Me chamo do Rio Grande do Norte. Eu venho de longe com minha corrente forte. Me chamo Antônio Olímpio do Rio Grande do Norte. Salve a Jurema Sagrada, que Deus e a Jurema Sagrada nos abençoe e nos dê vida com saúde. A benção. Obrigada, gente. A cada um que falou, a cada um que trouxe seu instrumento, né, que trouxe seu amor, sua voz para cá, para essa reunião. A gente acaba também aqui agradecendo a todos vocês por nos ajudar a fazer parte, né, desse processo, a Paulo Gustavo. Termino aqui também, né, agradecendo, né, pelo carinho, agradecendo, né, por vocês mostrarem um pouco das vidas de vocês, dos rituais. A gente fica cada vez, né, conhecendo mais. Aí está Cláudio mostrando o altar dele, né, e aí a cada reunião a gente fica conhecendo um pouco mais das realidades, de forma que a gente só pede a todos e todas, né, aos nossos ancestrais, aos mais novos, aos que virão, a bênção para que a gente consiga fazer essa Paulo Gustavo da melhor forma possível e que os sonhos do que a gente está fazendo aqui possam, de fato, virar realidade, porque saibam que do lado de cá a gente tem muito sonho e a gente está fazendo da melhor forma possível e que a gente acabe, né, esse dia hoje com axé, com amor, com alegria
E aí agora vamos todo mundo abrir microfone, abrir câmera, dar tchau, cantar, batucar. Tá aí Danilo com violão, Dona Francisca tá com pandeiro, a da Paz estava lá com maracá, o Cláudio com maracá também. Vamos acabar para cima, abre tudo, abre microfone, abre câmera, bate palma. E Bora botar para gente. funcionar. Um abraço, pessoal. Tchau. Até a próxima. Bom, viu? Agradeço a saudação a Maria. Um abraço para nossa rainha Carla. A Carla é nossa rainha. Verdade. Um beijo. Você é nossa rainha, Carla. Sem você, nós. E eu amo vocês. Beijo, beijo. Um abraço a todos. É um orgulho ter você na nossa vida. Você é nossa rainha, nossa representante, nossa estrela. Beijo, tchau. Beijo, Bisa Claudinho. Isso aqui é o meu nome dele. Beijo. Tchau. Beijo para todos. Tchau. Saudações a todos os meus irmãos. Boa noite a todo mundo. Beijo, Nery. Beijo todo mundo. Muito bom. Salve, Santa Sara. Gente, adorei mais uma reunião. Essa reunião arrasou, arrasemos. Estamos de parabéns nesse diálogo, nessa construção conjunta. A gente vai longe. Beijo. Abraço, gente. Abraço a todos. E quem quiser contratar o Danilo faz show, casamento, batizado, festinha de barzinho. Danilo é um artista que está buscando seu espaço e muito talentoso. Contrate a banda Nego Zambi, viu? Nos festivais. Leva aí pro Claudinho. A todos os irmãos daqui, vamos fazer uma grande festa de povo tradicional. Muito bem, muito bom. Beijo. Tchau.